Olha aí, pessoal, nós sabemos que o governo Lula é um fracasso total junto ao Congresso Nacional, não consegue aprovar absolutamente nada, os vetos do Lula são derrubados com uma tranquilidade e nem mesmo a base aliada do Lula parece votar junto dele. Realmente o cara está completamente destruído junto do parlamento, não consegue resolver nada por ali. Mas então, né, se não dá para ele lidar com 600 e tantos parlamentares ali e tudo mais, ou quase 600, né? Então é muito mais fácil, certamente, lidar com 11 ministros do STF, e é justamente isso que o governo Lula tem feito há algum tempo. Obviamente você já está acompanhando isso, né, desde o início do mandato do Lula e tudo mais, e acontece que de lá para cá o Lula teve pelo menos 11 vitórias importantes no STF, vitórias inclusive que representam questões financeiras para o governo, né? Na verdade, somando tudo aí, todos os benefícios que o Lula conseguiu auferir nessas 11 vitórias, o governo ou economizou ou teve a mais de receitas, ao todo aí somando uma coisa e outra, R$ 1 trilhão, meu amigo. Então, não é nada desprezível aí, de forma que o STF, sem dúvidas, com base em sua atuação ativista, né, interferindo diretamente aí na relação executivo e Congresso e Legislativo, de forma mais específica no que tange ao orçamento, tem ajudado o governo Lula a mascarar os problemas das contas públicas, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver o que o STF tem decidido em favor do presidente Lula, do governo do Lula. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Esse aqui é um levantamento feito pelo pessoal do Poder 360, avaliando todas as decisões que de alguma forma foram favoráveis do ponto de vista financeiro para o governo Lula aqui, né? Então, veja que a coisa começou lá no começo do mandato do Lula mesmo, impressionante, né? Desde o início do mandato para cá, o Lula tem recorrido ao STF por conta de alguns temas aí, que geralmente temos aí que ele apanha lá no Congresso Nacional. Aqui a pauta é econômica, mas tem assuntos de cunho moral também que o STF tem agido em favor do Lula contra o Congresso Nacional, né? Mas aqui o Lewandowski, né, que agora já é o ministro do Lula, olha que coisa impressionante, não é conflito de interesses, absolutamente isso aqui, né? Ele validou o decreto do Lula, né, que suspendeu a desoneração do Bolsonaro sobre o PIS e COFINS aqui, rendeu R$ 6 bilhões para os cofres públicos, né? Rosa Weber aqui impediu o pagamento de valores de precatórios, né, diante de expedição do precatório antes do trânsito em julgado. Isso aqui economizou 5 bilhões para o governo Lula. O ICMS, né, a questão do ICMS, foi julgado aqui pelo Gilmar Mendes, validando o acordo aqui entre a União, os estados e o Distrito Federal para compensar esses 27 bilhões em perdas de arrecadação com ICMS aqui, né? Um negócio favorável para o governo Lula no final das contas, né? Ilha de Marajó, né, validou a titularidade da União sobre ilhas fluviais influenciadas pelas marés. Isso aqui, mais 15 bi para o governo Lula, né? A PEC dos precatórios, uma decisão importantíssima aqui, né, que é do Luiz Fux, que permitiu ao governo gastar uma baba aqui a mais no ano passado, um valor que acabou englobando precatórios do próprio governo Lula, uma história muito mal contada aí, né. O Nunes Marques, por sua vez, isso aqui é a coisa mais importante para o Lula, né, e na verdade, se a questão do fator previdenciário aqui não fosse validada e a revisão da vida toda fosse mantida, o governo ia quebrar provavelmente, ou a Previdência Social iria quebrar. 480 bilhões de reais era o impacto estimado dessa medida aqui, que foi evitado pelo Lula, né? Por meio aqui do Nunes Marques, né? Já o Alexandre de Moraes suspendeu processos de crédito rural aqui que estavam rolando desde 1990 lá. 240 bilhões o governo deixou de gastar nessa história aqui e tudo mais, né? Já o Dias Toffoli decidiu que as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica dos bancos integram a base de cálculo do PIS e COFINS, representa, em algum tempo, é claro, 115 bilhões de reais a mais para os cofres públicos. Luiz Fux determinou a incidência sobre as receitas decorrentes da locação de bens móveis de PIS e COFINS, mais 16 bilhões de reais. Os bens imóveis também foram alvo aqui de uma decisão do Marco Aurélio de Mello, né? 20 bilhões de reais aí para o governo, e agora a desoneração da folha mais recente delas por parte do Cristiano Zanin,
que pode representar 1,6 bilhões de reais a mais nos cofres públicos, né? Então, veja realmente que é uma montanha de dinheiro ao longo de um ano e um pouquinho apenas, né? Muitas decisões favoráveis, muita coisa sendo votada em favor aqui do governo Lula e em muitos casos em contradição com o que o Congresso Nacional havia determinado, por exemplo, a própria questão da desoneração da folha de pagamento ali, né? Então, além disso, tem mais um monte de ações que a União apresentou ao Supremo, muitas delas também entrando em desacordo com coisas votadas no Congresso Nacional e que foram aprovadas aí pelo pessoal do STF. Tem muita coisa rolando ainda, né? Muita coisa para ser vista aí e tudo mais, né? E aí, por exemplo, nas questões de armas de fogo, 4 ações foram propostas pela União. Em todas elas, o STF deu vitória para a União, né? A correção do FGTS foi engavetada pelo STF, ou seja, ainda que não dê para decidir em favor do governo, né? Seria uma correção menor, o STF pode engavetar a coisa para não andar aí, né? O marco temporal também, né? Houve ali a inconstitucionalidade da tese do marco temporal e aí o Congresso votou uma matéria no sentido contrário depois, justamente por conta dessa situação toda da interferência do STF em matérias legislativas aí e tudo mais, a própria revisão da vida toda e a desoneração da folha que eu falei aqui e tudo mais, né? Enfim, são casos que obviamente representam vitórias para o governo Lula, né? São importantes para a questão fiscal, são importantes para pautas morais, inclusive, do governo e que em muitos casos representam um atrito forte do governo Lula com o Congresso Nacional. Situações em que o Lula não venceria caso propusesse uma lei lá no Congresso Nacional, mas que por algum motivo os ministros do STF decidem que é interessante votar junto do Lula aí, em favor do Lula nessa história e tudo mais e outras questões, né? Inclusive, eu não sei se foi o Lira ou se foi o Pacheco que declarou, acho que hoje, que a ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é um câncer no Brasil, justamente por conta dessa questão, que leva, né, inclusive, a uma tendência de se judicializar absolutamente tudo. O governo propõe algo para o Congresso Nacional, o Congresso não aprova, o governo vai lá e recorre ao STF para conseguir o que o Congresso rejeitou. O Congresso aprova algo, o governo veta aquilo, o Congresso derruba o veto, o governo vai no STF para tornar inconstitucional aquela lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, não tem como, isso aqui é uma situação que cria não só atritos entre os poderes, mas torna o Congresso Nacional simplesmente inútil, né? Para que ter um Congresso Nacional se o STF vai legislar sobre questões de cunho exclusivamente legislativo, como a questão das drogas, né? Que está rolando o debate e tudo mais, questão de armamento e outros pontos também, e se o STF vai interferir no orçamento? Para que ter um Congresso Nacional que, por definição, é o responsável pelo orçamento, por determinar como vai ser o orçamento e por fiscalizar a execução dele pelo Poder Executivo? Para que ter o Congresso Nacional fazendo isso, um poder legislativo, se o STF vai interferir em temas aqui na ordem de R$1 trilhão, né, em decisões favoráveis para a União, muitas delas em contradição com coisas que estão no orçamento ou que o Congresso Nacional determinou, né? De fato, aqui, isso, portanto, né, demonstra que uma possibilidade, né, uma realidade, eu diria, de o STF trabalhando, na verdade, para impedir que o governo tenha problemas fiscais, né? Abrindo brechas de várias formas, de várias maneiras aí, para que o governo Lula consiga ter ali o valor exato ou próximo disso para manter a questão fiscal em ordem, para não incorrer em um crime de responsabilidade fiscal aí, né? Então, veja que muitos desses casos são justamente temas que representaram problemas fiscais para o governo, a própria desoneração da folha aqui, uma disputa que se decorreu lá no Congresso Nacional e com o presidente Lula vem desde setembro, mais ou menos, do ano passado, que a coisa vem se desenrolando, uma lei aprovada no Congresso, o governo veta a lei, o Congresso derruba o veto, o governo edita uma medida provisória fazendo exatamente o contrário do que o Congresso havia determinado. O Congresso ameaça derrubar essa MP. Olha como a coisa está fluindo da forma como tem que fluir, né? O Congresso de um lado, o Executivo do outro, os poderes ali fazendo tudo como manda a cartilha do funcionamento da República e tudo mais, né? Então, uma questão que está há meses
transcorrendo com negociações ali, cedendo um pouco aqui, um pouco ali. Aí o governo apresenta uma ação junto ao STF, isso cai no colo do Cristiano Zanin, que é o advogado pessoal do Lula, e em um dia, olha só, eu fiz um vídeo sobre isso no dia, né, aqui pro meu canal, fiz o vídeo certinho e tudo mais, programei ele para ir à noite, ser liberado às 7 horas no dia seguinte, e no outro dia de manhã, o Zanin já tinha decidido em favor do governo Lula, né, em favor da questão aí suspendeu trechos da lei aí de prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Uma coisa completamente absurda, um debate que estava durando meses e um dia um ministro do STF suspende a vigência de alguns trechos dessa lei. Uma coisa completamente absurda, né, que mostra que, de fato, o maior aliado que o governo Lula tem hoje é o STF, não apenas na questão dele ser reconduzido ao poder, que já aconteceu lá atrás e tudo mais, dos seus adversários serem afastados da possibilidade de concorrer com ele, mas também do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista fiscal. Quem vai garantir, sem dúvidas, que o governo Lula vai conseguir atingir as suas metas, seja porque gastos vão ser tirados desse cálculo da meta, seja porque coisas aqui vão entrar como receita por meio do tapetão do STF, quem vai garantir isso são os 11 ministros do STF aí e tudo mais, né? Veja, já são 11 vitórias aí, né? Uma para cada ministro, em apenas um ano e 4 meses praticamente de mandato, né? Realmente a coisa virou um absurdo total e é preciso que alguém tome uma atitude nesse sentido. O Congresso Nacional precisa continuar peitando o STF para evitar que isso se torne ainda mais insustentável. Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.